nossa identidade e nossa missão. Ou vocação também, né? Podíamos falar assim, missão ou vocação. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Vou deixar algum de vocês que queira abrir o microfone assim. O que você acha que é identidade? A identidade de alguém. O que é a identidade de alguém? Algum corajoso ou corajosa? Fala aí. É uma forma de descobrir, né? Quem é essa pessoa. Algo que define ela. Isto. Muito bom. Essa forma que Heitor falou aí, ó. Identidade, ele falou assim, é algo que define a pessoa. É uma forma de você descobrir quem é aquela pessoa, né? Por exemplo, uma das coisas que se chama de identidade, às vezes, é aquela carteirinha verdinha que todo mundo tem. O que tem lá na carteirinha? Tem lá o teu nome. O que mais tem? Tem o nome do teu pai, nome da tua mãe, a cidade que você nasceu. Tudo isso são características que definem e falam um pouquinho quem é você. Teu nome, teu sobrenome, quem é teu pai, tua mãe, onde você nasceu, quando você nasceu, tua idade. Depois agora bota uns números lá, CPF, e RG e tudo mais. Então, isso tudo são características que definem uma identidade nossa, né? E esse é uma coisa importante. Qualquer lugar que você chegar, alguém vai te perguntar. Hoje aqui, para a gente começar aqui nosso tempo, a gente saiu se perguntando o nome de cada um. Aí a gente já conhece um pouquinho só, né? Não dá para conhecer quase nada. Mas a gente logo, para se localizar, eu quero mais ou menos saber quem é quem, mais ou menos a idade de cada um, a cidade de cada um. Tudo isso fala um pouquinho de quem a gente é. Mas eu queria dizer para vocês que essas coisas são importantes aqui na Terra. Teu nome, pai da... também a profissão. A profissão, existem carteiras hoje, são carteiras profissionais. Alguns aqui ainda são jovens, ainda não tem ela, mas a profissão faz parte também de quem a pessoa é, né? Mas quero dizer para vocês que essa identidade, que para os homens é tão importante, mas é uma identidade apenas terrena. É uma identidade só aqui na Terra e passageira. Todos nós sabemos que nosso tempo aqui na Terra não é muito. Para vocês que são jovens, vocês até acham que vai ser muito. Eu já estou velho, eu já estou achando que não é muito não, viu? Mas, por quê? Porque o que nós vamos ter é depois, é na eternidade. Então, quero dizer para vocês que Deus nos dá uma identidade muito mais elevada do que essa identidade com essas informações que vem na carteirinha verdinha. O Senhor, quando cada um de vocês ou cada um de nós é batizado, nós nascemos de novo e o Senhor nos dá uma nova identidade. E nós precisamos, esse é um ponto muito importante, são perguntas que cada um de nós tem que ter muito claras. Quem eu sou e para que eu existo? São duas perguntas-chave na vida de todo homem, de toda mulher. Quem eu sou e para que eu existo? E quem não tem essa resposta bem clara, vive aqui uma vida, às vezes, sem saber muito para que está vivendo, nem qual é o propósito de sua vida. Então, todos temos que ter uma clareza muito grande de quem eu sou e para que eu existo. Então, quando a gente nasce de novo, a gente é batizado, o Senhor nos dá a nossa verdadeira identidade, a identidade eterna, a identidade que você vai usar por toda a eternidade. Então, a Bíblia diz, inclusive, que o Senhor vai te dar um novo nome. Vocês
Lembram lá em Apocalipse? Diz lá que você vai receber um novo nome. Esse aí a gente nem sabe ainda qual vai ser o nosso novo nome lá. Já pensou o nome novo que Jesus vai te dar? Mas o apóstolo Paulo diz assim, que a família de Deus, diz que toda a família de Deus, todos os filhos de Deus, tomam o nome dele. Você agora, além do teu papai aqui da terra, tua mamãe aqui da terra, agora você tem um pai que está nos céus. Então, tua identidade tem um nome, tem um sobrenome, você é filho ou filha de Deus. Tinha um irmão aqui em Salvador, o nome dele era Cid. Aí, quando alguém até da rua mesmo, do mundo, perguntava para ele, como é seu nome? Ele brincava e dizia assim, eu sou Cid, filho do Deus Altíssimo. Era uma forma dele logo dar um gancho na pessoa, logo puxar o assunto e dizer como é? Eu sou Cid, filho do Deus Altíssimo. Então, esse tinha uma consciência da sua vocação. Benito, aconteceu uma situação uma vez, eu estava no local e aí tinha uma pessoa caiu endemoniada. E aí eu peguei e fui para repreender, né? Aí o demônio falou assim, quem você é? Perguntou quem que eu era, né? Aí eu peguei e falei exatamente isso. Eu sou Marcel, filho do Deus Altíssimo. Falei exatamente essas frases. Filho do Deus Altíssimo. E você está repreendido em nome de Jesus. Aí ele falou assim, no nome dele eu obedeço. Ele falou, o demônio falou. Isso mesmo. A gente não tem ideia, mas o Senhor nos dá uma identidade elevadíssima. Imagina se você fosse filho ou filha... Bom, acho que eu não conheço todos aqui. Vai que teu pai e tua mãe são muito importantes aqui na Terra. Mas imagina o filho do rei da Inglaterra. Ele se acha. Eu sou filho do rei da Inglaterra. Então, nós recebemos uma identidade muito mais elevada. Somos filhos do Rei Eterno. E a gente tem que ter consciência disso. Um filho de rei se comporta como filho de rei. Então, ganhamos um novo nome, um sobrenome do nosso Pai que está nos céus. Nós ganhamos uma nacionalidade nova. Você sabia que na hora que você nasce de novo, você passa a ser cidadão do céu, ou cidadã do céu? Tua pátria é lá no céu, você é estrangeiro aqui na terra. Então, nós ganhamos um pai, um novo nome, uma nova pátria, e ganhamos também algo que é mais do que uma profissão. Às vezes, quando perguntam para alguém assim, você é o quê? E a pessoa tem uma profissão, ela diz, bom, eu sou professor, ou eu sou pedreiro, médico, arquiteto. Mas quero dizer para vocês, o Senhor nos dá algo que é maior do que qualquer profissão. Nos dá uma vocação eterna, que a gente vai conversar já mais sobre isso. Então, eu queria que a gente conversasse um pouco mais sobre esses dois pontos. Nossa identidade e nossa vocação. Quem eu sou e para que eu existo. Mas antes da gente continuar, Marcel, eu queria ver se eu conseguia compartilhar um videozinho que eu me lembrei agora à tarde. E eu encontrei ele aqui, de volta. Vou tentar, e você me diz se eu consigo compartilhar, que eu nunca usei o Meet. Então, vou botar um videozinho para o pessoal assistir. Pode ser? Pode, sim. Então, vou tentar compartilhar aqui. Vê se vai. Tá indo?
E aos domingos é a rádio e eu começo com a meditação. Tem o tempinho das crianças, onde eu conto historinhas infantis. Depois vem os brindes e assim é o programa de todos os domingos. Segunda-feira de manhã eu estudo e à tarde a gente faz bastante trabalho missionário. Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora, a gente brinca. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira a gente se reúne na minha casa para fazer a cooperativa. A gente faz telha, decupagem, a gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz minha geladeira, várias coisas de artesanato. Porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem carentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então cada criança pega esse pedido de oração que vem de várias igrejas e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é a minha semana, né? No sábado da mesma semana, eu me batizei. Na outra quinta, eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Disse assim: Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram as 45 crianças. O interessante é que, através do meu pequeno grupo, deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, curto os meus pais, curto as minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias. Isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. Podem me ouvir? Ok? Muito linda essa história, né, meus queridos? Apesar de ser um contexto muito diferente do nosso, né? Um contexto
evangélico. Essa discipulinha estava dedicando tudo que podia, não se achava pequena demais, não se achava incapaz. Ela dedicou e fez o que pôde, nem imaginava ela que ia partir tão cedo para estar com o Senhor, né? Mas eu vi esse vídeo, ó, já faz alguns anos que eu tinha visto, lembrei hoje de novo dele, fui atrás, e acho que tem muito a ver com esse assunto que a gente está querendo tratar. Cada um de nós, se a gente tem consciência de quem nós somos e de que cada um de nós recebeu um chamado da parte do Senhor, isso vai influenciar toda a nossa vida. Eu me converti com 15 anos de idade e entendi isso. Entendi que o Senhor me chamava para algo, que não era simplesmente para eu viver para mim mesmo. E, a partir daquela idade, eu saí procurando servir ao Senhor como podia também. Então, o Senhor quer que você entenda essa tua nova identidade e cada um aqui já faça toda a diferença em sua vida. Mesmo os mais jovenzinhos, até os que já estão mais velhos, como eu, cada um de nós, a gente cumpra nosso chamado, né? Então, vamos conversar mais um pouco sobre quem nós somos. Primeiro nós falamos sobre que nós somos filhos de Deus. Sabe? O Senhor te chama para você se relacionar com Ele como filho, como filha. Como eu estava dizendo antes, isso é um privilégio que a gente às vezes tem até dificuldade de entender. Você sabia um Deus de Pai? Esse privilégio de chamar o Senhor de Pai foi Jesus que nos deu. Ele começou nos ensinando que a gente podia orar e chamar o Senhor de Pai. Pai nosso que está no céu. E a toda hora Jesus dizia, olha, o pai de vocês, o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, o Senhor nos chama para já essa relação pessoal. Igual que você se relaciona com teus pais terrenos aqui, você é chamado e é chamada a se relacionar com teu Pai que está nos céus também. Fechar a porta do teu quarto, abrir teu coração. Esse é o primeiro ponto de você, como filho do Senhor. A Bíblia diz assim, ó, que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo fala isso no nosso coração, porque ele quer que a gente tenha essa convicção e não se esqueça disso. Amém? Depois, que mais que nós somos? Tem mais algumas coisas que nós somos. Vocês lembram do texto que é muito conhecido, a gente memoriza 1 Pedro 2,9? Esse texto fala ali, quem tiver a Bíblia ou não lembra do texto todo de cor, pode abrir aí e ler. Esse texto fala de 4 coisas que nós somos e fala da nossa missão. Aí, esse texto aí nós precisamos saber ele de memorizado. Que diz lá? Diz assim, 1 Pedro 2,9, diz, vós, porém, sois raça... Quem sabe de cor não precisa abrir o microfone não, mas pode falar aí na tua casa esse texto aí, cada um fala na sua casa. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse texto fala que nós somos 4 coisas.
Primeira coisa que diz aí, nós somos uma raça eleita. Eleita quer dizer, a gente é escolhido. Deste mundo, nós somos uma parte escolhida por Deus. Sacerdócio real. O que quer dizer sacerdócio real? Somos sacerdotes do Rei eterno. Depois diz assim, uma nação santa. O que quer dizer uma nação santa? Santo quer dizer separado. Então, nós somos como que um país, uma nação, um povo separado, um povo santo, separado das demais nações aqui da terra, um povo diferente. E diz assim, e povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos o povo de Deus. Então, você é tudo isso. Você é uma raça eleita, uma raça escolhida, é um sacerdote do rei, é uma nação separada e é um povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí diz assim, esse versículo mesmo diz assim, para que você é isso? Para que você é tudo isso? Diz assim, a fim de, essa palavrinha a fim de, ela expressa finalidade, propósito. Para que nós somos tudo isso? A fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus deixa a gente aqui na terra, meus queridos, por uma razão, para a gente testemunhar a respeito dele. Se não fosse para isso, era melhor, quando alguém era batizado, Jesus levar essa pessoa logo para o céu, para estar com ele. Não era melhor? Já pensou, você é batizado e já imediatamente ia estar na presença do Senhor para sempre? Tinha coisa melhor do que isso? Não. Mas ele nos deixa ainda aqui na terra, a terra, mesmo com todas as dificuldades, o decaimento da terra, a maldade da terra, a injustiça da terra, mas Deus nos deixa aqui para a gente cumprir nossa missão. Quero ainda, se vocês tiverem fôlego aí, eu quero compartilhar mais um pouquinho ainda sobre isso. Um dos maiores exemplos na Bíblia de uma pessoa que entendeu o seu chamado, entendeu quem ele era, sua identidade e sua missão, foi o apóstolo Paulo. Eu quero ler com vocês 2 textos sobre o apóstolo Paulo, que eles marcam muito a revelação que Paulo tinha de quem ele era e para o que ele tinha sido chamado, para que ele existia. Vou convidar vocês para a gente ler primeiro Romanos capítulo 1, versículo 1. Romanos 1, 1. Tá dando para acompanhar aí? O que você acha, Marcel? A turma está acompanhando bem? Tá bem, tá joia. Os demais aí, se quiserem botar um polegarzinho aí, se estiverem acompanhando bem. Que joia. Se quiserem parar, fazer uma perguntinha, pode falar, tá bem? Ô tio Benito, qual é o mesmo versículo? Eu escutei bem. É Romanos, capítulo 1, versículo 1. 1. Obrigado. Nada. Diz assim, Paulo, é uma apresentação. Paulo está começando a carta e ele vai se apresentar. Quando a pessoa vai se apresentar, a pessoa fala logo a sua identidade. Ele diz assim, ó, quem é que está escrevendo essa carta? Quem eu sou? Então, Paulo vai falar aqui quem ele é. Ele vai dizer assim, ó, eu sou Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Viu o jeito que Paulo se apresenta?
ele coloca aí toda a identidade e o chamado dele, a vocação dele. Servo de Jesus Cristo, na palavra original aí, servo, é doulos. Lá no original, no grego, a palavra doulos era a mesma palavra de escravo. Então ele dizia assim, olha, pessoal, que eu estou escrevendo aqui, os romanos, eu sou um escravo de Jesus. Depois, a palavra chamado para ser apóstolo, quer dizer assim, eu fui chamado, a palavra apóstolo significa enviado. Não era um título ser apóstolo, era enviado. Então, Paulo está dizendo assim, olha, eu sou um escravo de Jesus Cristo e eu fui enviado por ele. Por que ele, quando ele diz isso, o que ele está querendo dizer assim? Olha, primeiro ele diz, se eu sou escravo, Jesus é meu Senhor, ele é meu dono. Então, quando ele diz isso aqui, diz assim, olha, eu tenho um dono. Já Paulo, logo na apresentação, já diz, eu tenho um dono, eu tenho um Senhor. A palavra Senhor, lá no grego, é a palavra Kyrios. Kyrios. Kyrios era aquele Senhor que era dono dos escravos. Naquela época existia isso. Então, Paulo, quando fala que ele é um doulos e Jesus é o Kyrios, ele está declarando todo o senhorio de Cristo, que Jesus era o centro da vida dele, que a vida dele não pertencia mais a ele, que ele não tinha mais alvos próprios e vida própria, que a vida dele pertencia a Jesus. Então, quando a gente entende isso, faz parte da nossa identidade também. Nós também, cada um de nós é um doulos. Tudo que a gente está falando, quem eu sou? Eu sou filho do rei, mas eu também sou escravo de Jesus. Eu sou doulos de Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. A minha vida é para ele. Vocês sabem, quando eu tinha 86, eu tinha 22 anos, eu tive um câncer. Um câncer muito grave, eu fiquei muito mal. Quase morri. E sabe, naquela época, eu já conhecia o Senhor, Jesus já era o Senhor da minha vida, mas ficou muito claro para mim que se Jesus me desse mais alguns anos de vida, esses anos de vida não eram meus. Tinha sido Jesus que tinha me dado. E era para ele esses anos. Então, cada um de nós, na verdade, não precisa ter um câncer para ter essa consciência, não, viu? Cada um de nós já pode ter essa consciência hoje. Se o Senhor nos der mais alguns anos, esses anos não são nossos, esses anos são dele. E aí a gente fazer a pergunta assim, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Para que o Senhor me fez? Qual é o meu chamado? Qual é o propósito da minha vida? Quero dizer para vocês, o Senhor criou cada um de nós, cada um de vocês, e Ele tem planos. Ele tem planos para cada homem, para cada mulher, para cada filho, para cada filha dele. E a tua vida é muito importante. Você nem sabe, mas o Senhor pode querer te usar e vai querer te usar para muita coisa, para ganhar muita gente. Muita gente o Senhor quer salvar por teu intermédio. Como usou aquela garotinha do vídeo que a gente assistiu antes. Então, ela ainda que com poucos anos, pouca idade, morreu cedinho, mas fez o possível e conduziu muitos a Cristo, né? Alguém abriu o microfone e quer dizer alguma coisa? Eu tenho uma coisa assim que eu fico pensando para mim mesmo, né? Tipo, o que Deus ainda quer que eu faça? É o meu propósito, né?
eu fico me perguntando. Porque quando eu nasci, a minha mãe disse que eu poderia ter morrido, que eu era prematuro. Então eu podia ter morrido. Aí desde esse tempo, eu pensei assim, cara, o que Deus quer pra mim? Desde que eu fui para o Senhor, eu fiquei me perguntando isso. Amém. Como eu posso retribuir isso a Ele? Porque Ele fez uma coisa por mim e eu tenho que fazer alguma coisa por Ele. Não sei muito bem o que eu posso fazer por Ele. Amém, João? Cada um aqui tem que estar com isso no coração e orar. Senhor, oferece tua vida ao Senhor. Na verdade, quando você se converteu, você já ofereceu tua vida ao Senhor. Mas aí você renova a tua oferta e diz, Senhor, eu quero estar à tua disposição. Que o Senhor quiser me usar. E você começar a ficar atento. Pode haver muitas oportunidades já agora. Você pode, por exemplo, quando eu tinha 15 anos, eu saía a proclamar para meus colegas dentro da sala de aula, na escola. Naquela época ainda se podia frequentar a escola, né? E 3 deles se batizaram, foram batizados. 2 deles não perseveraram, mas um deles perseverou e é um dos pastores hoje aqui em Salvador. Depois, ele também pegou para uma 4ª colega nossa e essa se converteu e se tornou a esposa dele. E eles ganharam já um bocado de gente de lá para cá, se converteram várias famílias. Então, você nunca sabe. Isso começa lá atrás, quando você é jovenzinho, jovenzinha. Há aqui, às vezes, alguns jovens fazem mais ou menos o que aquela Andressa fez, visitam asilos de velhinhos. Você sabe, os velhinhos, muitas vezes a família abandona eles nos asilos e eles não têm quem conversar lá. Então, muitos de nós podemos ir. Há muita coisa que pode ser feita. Você sabe Ivan Baker, vocês conheceram Ivan Baker? Aí, quando ele já conhecia aqui a esposa dele se chama Glória, né? Ou chamava. E aí, diz que quando eles começaram assim a se observar e pensar em uma aproximação, você sabe qual foi o primeiro programa que eles fizeram juntos? Marcaram de ir evangelizar num hospital. Eu acho que Ivan não era bobo, não. Ele disse, eu quero escolher uma moça que vai estar ao meu lado disposta a tudo. E foram pregando o evangelho nos quartos do hospital para as pessoas que estavam lá enfermas. Então, há muito que pode ser feito por qualquer um de nós. Todo mundo recebeu. Lembra a parábola dos talentos? Nenhum servo ficou sem receber nenhum talento. Então, cada um de nós recebeu um talento e tem um chamado. Vamos ler mais um texto sobre a vida de Paulo? Vou convidar vocês agora para ler em Atos. Eu ainda não fiz um comentário. A última frase desse versículo aqui, desse versículo 1. Vamos voltar aí para Romanos 1:1. Diz assim, que Paulo foi separado para o evangelho de Deus. Olha que consciência ele tinha. Separado, era assim, os escravos, você sabe que existia escravo para cada trabalho diferente. Tinha um escravo que tinha a função de lavar os pés das pessoas que chegavam na casa. Tinha um escravo que era responsável por cozinhar. Tinha escravo que era responsável por cuidar dos filhos do Senhor. Então, tinha escravos para várias funções. Paulo estava querendo aqui dizer assim, olha, eu sou um escravo separado para o evangelho, consagrado para anunciar. O evangelho são as boas novas, né? As boas notícias. Então, eu sou separado, eu sou o proclamador de boas notícias. Cada um aqui é separado
para dar boas notícias a este mundo. Precisamos ter, guarda isso no teu coração. Essa é a tua identidade e é teu chamado. Vamos ler agora, então, mais um texto sobre Paulo. Atos, capítulo 26, nós vamos ler. Atos 26, versículo 12. Atos, capítulo 26. Na verdade, eu não vou ler tudo com vocês. Nós vamos ler pulado assim um pouquinho. Nós vamos ler do 12 até o 20. Se depois vocês querem ler com calma, vocês anotam aí Atos 26, de 12 a 20. Vocês conhecem a história de Paulo, né? Na verdade, aqui ele está preso. Paulo aqui está preso. E ele foi levado diante de um rei chamado Agripa. Paulo está preso e foi diante de um rei chamado Agripa. E ele vai contar para esse rei como foi que ele se converteu ao Senhor. Então, ele vai dar um testemunho de como foi a conversão dele. Vocês já conhecem como foi a conversão dele. A conversão dele está lá relatada em Atos, capítulo 9. Quando Paulo, vocês lembram? Ele estava indo, ele era... Então, a primeira coisa aqui, não é do 12, não. Bom, Paulo sai contando que ele era um judeu muito zeloso e que ele pensava que os cristãos estavam errados e que Jesus não era o Cristo. Então ele perseguia, vocês lembram? Paulo perseguia os cristãos. E ele estava indo de Jerusalém para Damasco para levar cartas para prender os cristãos. E no caminho, o que foi que aconteceu? Jesus apareceu para ele e diz assim, aí nós vamos ler a partir do versículo 13 aí, Essa é a história. Paulo está contando como foi o aparecimento de Jesus para ele. Diz assim, ao meio-dia, ó rei, porque ele está falando, lembra, ele está contando essa história para um rei. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Estou lendo o versículo 13 agora, Atos 26, quem não encontrou. E caindo todos nós por terra, eu ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aí Jesus diz assim, mas levanta-te, firma-te sobre teus pés. Agora, prestem atenção no que Jesus fala para Paulo aqui, viu? Diz assim, porque por isso eu te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, Jesus está dizendo assim, olha, eu apareci para você, para constituir você ministro e testemunha. Versículo 17, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrir os olhos dos gentios. Jesus está dizendo assim, olha, eu vou enviar você, Paulo, para os gentios, para você abrir os olhos deles e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que eles recebam remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E olha agora o que Paulo diz. Então Paulo diz assim, olha, eu me encontrei, Jesus me apareceu e me disse que eu era um ministro e testemunha.
para eu ir aos gentios e anunciar o evangelho para os gentios e resgatar os gentios das trevas. E aí, olha o que ele diz aqui para o rei agora, versículo 19. Diz assim: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo está dizendo, rei, eu não desobedeci o chamado que Jesus me fez. Aí diz assim no versículo 20, mas eu anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém e em toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, Jesus apareceu, mandou Paulo ser um proclamador, e Paulo diz assim, eu não fui desobediente. E Paulo começou a pregar o evangelho aonde? Logo em Damasco, diz assim, ó, e começou logo em Damasco. Paulo, com pouquinhos dias de convertido, não sei se vocês lembram, os judeus já começaram a perseguir ele, e o texto lá em Atos 9 diz que os discípulos de Paulo desceram ele por uma corda na muralha. Então, Paulo, com poucos dias de convertido, já tinha pregado o evangelho em Damasco, já tinha ganhado discípulos e já estava sendo perseguido e fugindo de Damasco para Jerusalém. Com poucos dias de convertido. Isto, meus lindos, nosso chamado não foi diferente do de Paulo. É claro, Jesus não me apareceu numa luz e não me derrubou do cavalo igual que apareceu para Paulo, tá? Mas ele não precisa fazer isso para você entender que você também recebeu um chamado como o de Paulo. Esse chamado não é exclusivo de Paulo. Esse chamado foi dado a todos. Igual que Jesus lá em Mateus 28, 18 a 20, disse, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Isso Jesus falou a todos os discípulos. É o mesmo chamado que Jesus fez a Paulo, ele fez a todos os discípulos. E nós temos esse chamado. Então, essa compreensão muda a nossa vida. Vou contar para vocês mais uma história minha e já termino com vocês. Quando eu tinha mais ou menos, eu tinha pouco tempo, acho que não lembro bem, uns 6 meses de convertido, ou 1 ano talvez. Eu ainda estava um pouco devagar nessa questão de pregar o evangelho e tudo. Aí quem me discipulava, a mim e a Sérgio Avilés esteve aí em Santa Catarina também, né? Quem discipulava nós dois era Marcos Moraes. Então, um dia que a gente estava terminando de estar com o Marcos, ele foi deixar a gente em casa, e nós paramos na frente da minha casa e ficamos conversando um pouco, nós 3. Aí Marcos me contou para mim e para Sérgio uma história de um rapaz aqui de Salvador, que era de uma denominação. Eu vou contar essa história para vocês não reparem esses detalhes, não. Mas era uma denominação que fazia campanhas evangelísticas, assim, chegava numa pequena cidade, montava um palco no meio da praça e saíam pregando o evangelho e curando enfermos. Era uma denominação que fazia muito isso. E aí essa denominação queria começar um trabalho aqui perto, numa cidade aqui perto. Era na ilha de Taparica, essa cidade. E aí queriam começar esse trabalho na ilha e não tinha quem começasse. Aí o missionário lá da denominação fez um convite, disse, olha, nós queremos conversar, quem é que se oferece aqui? Aí um rapazinho chamado Gilson Brito, que depois se tornou muito próximo a nós, ninguém levantava a mão. Um rapaz, acho que devia ter uns 18 anos, magrinho assim. Ninguém levantou a mão, ele disse, bom, ele levantou e disse, eu me ofereço.
Aí todo mundo olhou para ele assim, se você... Tá bom, Gilson. Então faz o seguinte, você vai lá na ilha, você organiza tudo, providencia o palco, eles botavam um carro de som que ficava avisando na cidade toda, olha, tal dia vai vir para cá o missionário, vai haver curas e vai tudo. E aí o carro de som ficou avisando. Aí disseram, ó, Gilson, no dia de começar, e era uma semana inteira de reuniões à noite, vão com você, vai ter, acho que eram três missionários mais experientes, mais velhos, vão com você para te ajudar lá, fica tranquilo. Aí Gilson disse, tá certo. Aí Gilson foi, organizou tudo, preparou, carro de som e tal, e marcaram a data. Estou contando para vocês porque Marcos contou naquela noite para Sérgio e para mim esta história, certo? Aí, só que na véspera de ter essas reuniões lá na Ilha de Itaparica, começou uma chuva daquela pesada, fechou o tempo. Aqui em Salvador acontece isso, às vezes chove 2, 3 dias. E daqui para a Ilha de Itaparica, tem que se pegar um ferry-boat, são 13 quilômetros de água de mar, né? E quando chove, esse ferry-boat balança, muito vento e ondas e tudo, às vezes até não fazem essa travessia. Aí, na véspera, na noite anterior, liga um dos missionários que ia com o Gilson. Gilson, ô meu irmão, olha, apareceu um imprevisto, tal, não vou poder ir com você amanhã. Mas Jesus é com você, Deus te abençoe, e tal, e tal. Gilson parou e disse, bom, ainda tem 2 que vão comigo, tudo bem. Aí, na manhã seguinte, liga o outro missionário. Gilson, meu irmão e tal, olha, me desculpa, mas eu não vou poder ir com você também e tal. Deus te abençoe. Tchau. E aí Gilson já começou a ficar assustado. Disse, bom, mas ainda tem um que prometeu que ia. Esse é meu amigo, esse não vai falhar, não. Aí Gilson foi, tinha que ir para o lugar onde pega o ferry-boat, à tarde, ele foi para lá. Aí ficou lá esperando, foi dando a hora que o ferry-boat ia sair, e cadê o missionário amigo dele? Nada, não aparecia. Aí tinha até uma moça, que eles depois acabaram se comprometendo, Gilson com o Net, e essa moça estava com ele, e ia também com ele para lá, era uma discípula também, discípula quer dizer, lá no contexto deles, né? Aí ela disse para ele, acho que o homem não vem, não. Aí ele já foi tremendo ali, disse, eu acho que não vai ter ninguém lá com essa chuva toda, eu acho que nem devia ir. Aí Gilson foi esperando, deu a hora, e aí esta foi a resposta que Gilson deu para Net. Disse assim, Net, eu não estou indo porque o missionário A, ou o missionário B, ou o missionário C me mandou, não. Eu estou indo porque Jesus me chamou. E eu vou, mesmo que não tenha ninguém lá. E diz que Gilson pegou aquele ferry-boat sozinho, despediu de Net, inclusive. Diz que foi chorando. Era uma viagem de 1 hora, de Salvador até a ilha. E chorando, desesperado ele estava. Mas ele foi. Chega lá do outro lado, pega na época era tipo uma besta, né? Uma van, para ir até a cidade, ele pega a van. Quando o Gilson chega na praça, o que vocês imaginam? Estava cheia de gente. Aí é que ele ficou mais desesperado ainda. Começou a chorar, desesperado. O que eu faço, Jesus? Mas ele foi lá, subiu. Diz que não sabia nem o que ia fazer. Diz que ele pegou o microfone e começou a orar o Pai Nosso e orar com aquela gente. Irmãos, Deus fez uma obra naquelas noites lá. Gente se converteu, gente foi curada. E todas as noites daquela semana teve reunião lá. E dali nasceu uma igreja que Gilson se tornou pastor dela. Então, aí
Marcos me conta para mim e para Sérgio essa história. E sabe o que ele diz no final? Ele diz assim para nós, diz, eu acho que se fosse vocês não iam. Ele quis nos desafiar a mexer com nossos brios. E você sabe, eu fui para casa chateado por ele ter falado isso naquela noite. Senhor, como ele pode falar isso de um bom discípulo como eu? Brincadeira. Mas isso me ajudou muito para, no começo da minha vida, eu entender qual era o meu chamado. Eu, na época, estava terminando o ensino médio ou tinha acabado de começar a faculdade. Mas eu entendi, eu disse, olha, eu não sei se você sabe, eu concluí a faculdade, depois eu trabalhei alguns anos na Petrobras como engenheiro de petróleo, mas o meu coração não estava ali. Qualquer um aqui, a gente aconselha a todos os jovens que todos estudem, trabalhem, sejam sérios em sua área profissional, porque você vai precisar para ganhar o pão, para um dia, para a tua família, principalmente os rapazes, vão ser responsáveis por isso. E as moças também não sabem que planos o Senhor tem para elas. Mas a vocação nossa, a vocação de cada um, é celestial. Nossa vocação, nós não podemos perder isso de vista. Tua realização está em fazer discípulos. E, para mim, essa história, inclusive de Gilson, me inspirou muito e influenciou bastante os anos que vieram depois. Então, meus amigos, queria compartilhar isso com vocês, que cada um aqui tenha consciência do chamado, que tua vida tenha sentido em função do que o Senhor te fez e para o que Ele te criou. Que não sabemos quando o Senhor vai chamar cada um de nós, mas que quando chamar, a gente possa partir em paz, e quando a gente chegar lá em cima, entregar ao Senhor os frutos que cada um produziu aqui. Então, queria convidar que cada um se pergunte, dizer, quem eu sou, Senhor? Diante do Senhor, para o que o Senhor me criou? Para que eu existo? Como eu tenho usado minha vida? Entendi qual é o meu chamado? Entendi para o que eu fui chamado? Quais são meus alvos, meus planos, meus sonhos? Tudo isso entregar na mão do Senhor. E perguntar assim, se eu morresse hoje como morreu a Andressa, qual ia ser o videozinho que iam fazer a respeito da minha vida? Ia ser um videozinho de quem, desculpa aí a rapaziada aí, um videozinho de quem gastou a vida no videogame ou um videozinho de quem deixou frutos e deixou marcado a sua existência. Então, que o Senhor trabalhe e use muito cada um de vocês, viu? A gente não se conhece de perto, mas eu tomo essa liberdade de compartilhar dessa maneira com vocês, com todo carinho, viu, meus queridos amigos? Marcelo? Também, se algum de vocês quiser dizer algo, quiser compartilhar alguma coisa, sinta-se à vontade. Eu tenho, mas eu vou deixar aberto aí para quem quiser falar antes de mim. Vai lá, Heitor. Amém. Um texto que eu li essa semana e que estou muito pensativo e se conecta com o que foi trazido, é aquele lá de 2 Coríntios 5, do 14 ao 17,
pode ser do 14 ao 17, quem quiser abrir, acompanhar. E aí, quando abrirem, pode dar um legal aí que eu começo a ler. Amém? Vou começar aqui. Porque o amor de Cristo nos constrange. Chegamos a esta conclusão, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele por todos morreu, para que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. De maneira que nós daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E mesmo que antes tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, já não o conheceremos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram. Eis que todas as coisas se fizeram novas. E isso me falou no meu coração, né, durante a semana bastante. E é o chamado, né? O Senhor nos chama a alcançar vidas. Uma live que eu vi do Vanjo, ele fala que lá no céu não vai ter mais aqui proclamar. E isso daí é uma coisa muito impactante, né? Vale ressaltar e lembrar. Amém. O pessoal tá Amém. perguntando qual é o texto, Heitor. 2 Coríntios 5, do 14 ao 17. Mas o 5 todo até o 6 é bom. Eu queria acrescentar também, nesses dias também estava meditando sobre esse versículo, né, sobre uma palavra, inclusive, que o Manuel, de Estados Unidos, deu, de que esse versículo de 2 de Coríntios 5,14, né, tem algumas traduções que falam de que porque o amor de Deus nos desafia, né. Também tem outro versículo, que no espanhol, né, inclusive minha língua materna, que ele fala, porque o amor de Deus nos obriga, né? E nisso, né, nesse amor, é que a gente pode inclusive meditar, né? Porque é impossível não crer que Deus nos ama, né? Agora, nosso desafio, né, estando aqui será que eu amo realmente a Deus? Né? E acho que o desafio da nossa vocação, no que ele está? No que ele se concentra, né? Está no meu amor por ele, né? E ontem, inclusive, nesses dias, também conversando assim, meditando sobre uma conversa que eu tive, era a seguinte, né? Faz talvez 2 anos atrás, eu fazia aula de piano, né? E estava meditando ontem e hoje muito sobre isso. Eu fazia aula de piano. E, por exemplo, eu sou uma pessoa que termina tendo bastantes compromissos, né? Praticamente todo dia. E essa aula de piano era uma aula, né? Na segunda-feira à noite. E eu treinava durante o resto da semana um tempo específico. Não era muito tempo assim como para dizer, me atrapalhava, né? Na verdade, eu poderia dizer assim, isso não me atrapalha, não é pecado, então posso continuar, né? Só que numa reflexão específica, em que eu estava orando e falando para o Senhor, Senhor, me usa mais. Eu quero te amar mais, né? Eu quero te servir mais, né? Terminou que o Senhor falou para mim, né, para eu deixar de tocar piano, né? E ontem, meditando sobre isso, né, me veio um pensamento sobre qual que é a nossa motivação, qual que é minha vocação, porque sabendo que qual que é minha vocação, eu vou saber o que é prioridade na minha vida, né? Por exemplo, né, eu creio que é muito mais efetivo eu chegar e levar o evangelho para um monte de pessoas caminhando do que, sei lá, passar 5 anos treinando piano para depois fazer, sei lá, um concerto e depois fazer uma coisa assim, ter uma oportunidade de estar com outras pessoas e falar do evangelho. Acho que é muito mais prático eu chegar e para a aula de piano e em lugar de ter esse tempo para tocar piano, ir lá e proclamar, né?
E justamente começar a meditar desse tipo de assunto, né? O que eu estou fazendo, comparado com o coração de Deus, não se trata se um compromisso meu, se alguma coisa que eu goste, atrapalha ou não atrapalha meus compromissos com o reino de Deus. Se trata de uma simples pergunta. Até quanto mais Deus quer que eu continue me doando, né? Não se trata se atrapalha ou não atrapalha. Se trata de que, se eu sei qual é o meu chamado, se eu sei qual é a minha vocação, eu vou me doar o quanto eu mais puder para viver para esse propósito dele. Então, questões como daquilo que eu gosto, de tirar um dia para mim, de tirar um tempo específico para estudar sobre algo que eu gosto, como para mim era música, né, como para mim era o piano, perderão sentido, né? E justamente 2 semanas depois de eu ter deixado essa aula de piano, ou inclusive para não errar na data, algumas semanas depois que eu deixei essa aula de piano, eu conheci um Uber, né? E justamente esse Uber aceitou a palavra com muito ânimo e se converteu, né? E justamente também num outro dia assim aconteceu, foi bem perto ambos encontros, um do outro. Justamente outro Uber, eu falei de Jesus para ele no caminho e depois ele terminou querendo caminhar junto e justamente o compromisso de que dia que era? Na segunda à noite. Então, acho que o ânimo que eu quero dar aqui, justamente com o assunto que o Benito trouxe, é sobre qual que é a minha motivação, né? Será que eu realmente sei qual que é o meu chamado, qual que é a minha vocação? E se eu sei qual que é o meu chamado e minha vocação, então qual que deve ser, então, a prioridade do meu tempo e do meu esforço, né? E nos levar a fazer uma oração sincera e simples. Senhor, quanto mais queres que eu me doe para o teu reino? Como que eu posso te servir mais? Creio que todos nós, em oração e com simplicidade e humildade e com o coração diante de Deus sincero, podemos ter uma resposta disso. Na mesma hora, Senhor, como que eu posso me doar mais para que tua vocação, tua graça que tu fizeste a mim não se torne vã na minha vida? Amém, querido. Muito bom, muito bom. É algo que ficou bastante forte no meu coração quando o Benito estava falando, é essa sensibilidade, né? Vinda do Senhor mesmo, para que a gente possa enxergar as pessoas aí fora com os olhos dele. Seja os nossos familiares, seja as pessoas que vemos no trabalho, seja na escola, seja na faculdade, seja onde for, o Senhor ele possa contar conosco, né? Da mesma maneira que fomos alcançados por esse mesmo evangelho, por essa verdadeira esperança, outros possam ser alcançados também, né? E o Senhor ele conta conosco, né? Eu creio que foi uma palavra que trouxe ânimo, né, no coração de cada um. Acho que não só no meu, mas que seja algo prático, né? Produza frutos em nossas vidas, para que possamos avançar, possamos ir além e crescer nisso, né? Para que outras pessoas elas possam ser alcançadas e tenham o Senhor como o centro da vida delas também. Amém. Amém, Vini. Eu acho que quando a gente, realmente, isso que o Benito está falando, né? Quando a gente entende a nossa vocação, a gente sempre se coloca útil diante de Deus para estar cooperando de alguma maneira. E sempre procurando saber de Deus ali, como é que Deus pode te usar, né? E
E eu sempre tive no coração, assim, depois que eu me converti, com 18 anos, eu sempre tive no coração de cooperar com Deus. Sempre cooperando com Deus, assim. Eu nunca consegui, ao longo dos meus 29 anos, né? Ao longo dos 29 anos, ao longo de 29 anos atrás, eu fico, tipo, imaginar, assim, improdutivo, sabe? Tipo, pô, o que eu tô fazendo? Tô fazendo nada. Alguma coisa eu tenho que fazer para Deus, né? Pro Senhor. E eu sempre perguntei pro Senhor, como é que eu posso ser útil, né? E eu vejo, assim, que quando a gente se coloca na disposição do Senhor, Ele sempre vai dar ideias, sempre vai fazer, te direcionar para você ser útil para o propósito dele. Porque, no fim, como fala lá em 1 Coríntios, tudo seja feito para edificação. Me lembro que faz pouco tempo, para ser sincero, faz pouco tempo que eu tive essa carga de estar assim, fazendo essa live, né? Mas eu vim orando pro Senhor o que fazer e tal, e Deus me deu essa direção de fazer a live, de fazer esse momento aqui para estar edificando, de alguma maneira, tá edificando a vida de jovens, porque quando a gente se lembra, né, quando a gente era jovem, dos desafios que a gente teve, né, quando a gente era jovem, uns mais velhos que outros aqui, mas eu me lembro dos desafios que eu tive quando eu era jovem, das dificuldades, né, que eu tinha que perseverar, que eu tinha que me negar muitas vezes diante de muita pressão na escola, depois na faculdade, e foram momentos muito difíceis assim para mim. Eu me deparei com situações muito, muito difíceis. Mas eu sempre tive no coração essa questão de que o Benito está falando sobre a vocação. Sempre tive no coração essa vocação de estar fazendo. Eu posso estar onde for e eu tenho que estar cumprindo aquele indo, né? O id ali de Mateus 28, que não é simplesmente, né, quando você criar um evento para fazer, né? Mas você está sempre com o coração disposto no indo, você está cooperando com Deus, está proclamando, você está edificando. Então, quando a gente tem isso no coração, a gente sempre vai se dispor para Deus cooperar, para nós cooperarmos, né, na vida de alguém, na vida de muitas pessoas, da maneira como Deus quer. E eu vejo que esse instrumento aqui tem sido muito, muito bom. Quero estar animando vocês. E requer perseverança, tá? Tudo é perseverança. Tudo quando a gente começa, até tipo, você vai... Imagina uma pessoa que está num peso acima ali, está precisando perder. No início é muito difícil. Tem que começar a ganhar e fazer difícil. Então, tudo é difícil, mas requer um esforço, requer determinação e requer perseverança. E é isso que eu tenho buscado do Senhor, para estar fazendo essa live aqui, para estar fazendo, né? Poderia estar fazendo qualquer outra coisa na quarta-feira, mas eu sinto no coração que, de alguma maneira, eu estou cooperando na vida de pessoas, principalmente jovens, né? Por Brasil afora aí, como tem gente do Rio Grande do Sul, tem gente da Bahia, Santa Catarina, Paraná. E tem sido muito bom, tenho estado muito feliz, assim, essa direção que o senhor tem dado aí hoje. O Benito se dispõe em estar aqui trazendo a palavra para a gente, então que essa palavra realmente fique forte no nosso coração, para a gente carregar para a vida, porque quando você carrega para a vida, você tem a mesma disposição lá da Andressa, de você cooperar, né? Você não sabe quanto tempo o senhor vai nos manter aqui, mas enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que estar perseverando no Senhor. E para finalizar, eu me lembro de uma experiência que eu tive. Eu tinha mais ou menos aí 17, 18 anos, e eu fui participar de um processo seletivo que era da C&A, né? Procurando emprego, precisando de lugar para trabalhar, e aí estava tendo um processo seletivo da C&A. E eu fui. Quando eu cheguei lá, tinha uma galera, assim, um monte de jovens, toda a minha idade, né? Nessa faixa etária. E aí eram várias dinâmicas, várias coisas, perguntas para saber como você se sai e tal, para ver quem que ia trabalhar ali na C&A. Mas depois, aí eu me lembro que eu parei assim, eu olhei para ver aquela turma, fiz caramba. E eu já tinha essa questão da vocação, fiz caramba. A gente está aqui, mas a gente não é daqui, né? Eu tô aqui, mas não sou daqui dessa terra, cara. Eu tenho que estar sempre proclamando para falar para as pessoas. Eu tenho que, às vezes você para, daqui a pouco você já retoma de novo, mas você tem que ter sempre essa mentalidade. E aí eu fiz, vou sair daqui, não vou falar nada, não, tem que falar alguma coisa aqui no meio dessa galera.
Aí eu me lembro que a instrutora lá fez uma pergunta, né? Falou assim, o que é que, qual o sonho de cada um e se vai alcançar esse sonho? Aí eu me lembro que essa foi, e aí era a última dinâmica lá, né, do processo seletivo. E aí cada um foi falando, né? Um falou que queria, né, crescer na profissão, e ser um diretor, e o outro, que eu quero ter condição para poder ter minha casa, meu carro, condição financeira, então eu preciso trabalhar para isso, eu vou me dedicar. Então é tudo assim nessa linha, né? Aí chegou a minha vez. Aí quando chegou a minha vez, então a pergunta era qual era o sonho e se iria realizar. Então o pessoal falou assim, não, eu sei que eu vou realizar, porque vou batalhar para isso, eu vou estudar, vou me dedicar e tal. E aí outros falavam, não, eu não sei, mas eu vou tentar e tal, né? Vou me esforçar para eu conseguir, enfim. Aí quando chegou a minha vez, eu peguei e fiz, o que é que eu vou falar, né? Já sei. Aí eu falei assim, olha, eu tenho um sonho e eu tenho certeza que eu vou alcançar esse sonho. Então isso é fato, tenho certeza. Eu tenho um sonho bem definido e eu sei que eu vou alcançar esse sonho. Aí todo mundo ficou esperando para ver qual era o sonho, né? Aí eu falei assim, o meu sonho é um dia ver Jesus e estar com ele para sempre. Isso aí no meio de todo mundo, assistiu uns 15 pessoas. Então meu sonho é ver Jesus, tá assim, com ele no céu, vivendo para sempre com ele. E aí eu sei que eu vou alcançar esse sonho. Então eu tenho certeza que eu vou alcançar. Só esperar o momento chegar. Então esse é o meu sonho e é isso que eu vou alcançar. Aí todo mundo parou assim, ficou olhando em silêncio, aí um olhou pro outro e tal. Aí eu lembro de menina do meu lado. Aí ficou aquele silêncio, né? Aquele barulhinho de como é? Aquele grilo, né? Aquele grilo assim e tal. E eu falei, cara, fiquei feliz da vida que eu falei isso. Aí eu sei que resultado, todos sabem, né? Eu não passei. Não passei no TDCA. Tava indo até bem, mas acho que depois dessa daí, acho que a estrutura devia ser a TEA. Não participei, não passei. Mas eu fiquei muito feliz, porque depois teve gente que chegou para mim e falou assim, depois que a gente foi embora, foi dispensado, aí falou assim para mim, cara, que coragem você teve ali, parabéns pela sua atitude. Eu sou cristão, mas eu nunca teria coragem de fazer o que você fez ali. E eu falei assim, eu não usei essas palavras da identidade, mas eu falei assim, isso daqui é o que eu sou, então eu tava no coração falar isso daí, eu falei. Então isso que a gente tem que ter em mente, né? Quando a gente tem isso realmente no coração, na mente, a gente é decidido. E pode passar o que tiver de passar, tentação que for, provação que for, a gente bem definido nessa nossa identidade, a nossa missão, a gente vai cumprir, vai receber o chamado e vai cumprir. Então, Benito, muito boa a palavra que você trouxe. Obrigado pela palavra aí, realmente bem pontual para os jovens e também para mim, né, que estou macaco velho já há bastante tempo, mas sempre serve de renovo. Amém, Marcelo. E também, muito boa essa tua experiência também, muito marcante. Que o Senhor esteja reanimando a cada um de nós para a gente sustentar esse testemunho por onde formos. A live, Benito, é até mais ou menos ali umas 22 horas, ainda mais porque tem muita gente aqui que é novinho aqui, precisa dormir e tal, né? Para descansar, no outro dia vai para a escola e tal, uns vão trabalhar. Então, eu não procuro me estender na live lá, eu procuro, né, começar ali realmente 8h30 ali, né? Aquele bate-papo que a gente teve ali, uns 10 minutinhos, e até umas 22 horas. Mas agora fica à disposição ali, eu sei que de repente alguém queira falar, mas se alguém não puder também ficar, precisar dormir, pode dormir, mas é mais ou menos nessa dinâmica ali para não se estender tanto, não ficar cansativo, mas sei que muitos podem aproveitar o Benito aí, quiser fazer uma pergunta, alguma coisa, seria uma oportunidade muito boa. Estão me ouvindo aí, né?
Eu sou o Moisés. Só dá um joinha aí se estiver me ouvindo bem. Pode certo, né? Estamos sim, Moisés, estamos sim. É um pouco em relação a essa missão, essa vocação. Eu queria só acrescentar um detalhe que a gente tem estudado essas últimas semanas, que é o coração, né? Durante essa obra. A gente tem visto ali, por exemplo, que o Senhor, ele se alegrou tanto ali da obra que Jesus fez. Não foi só por causa das obras, assim, dos milagres, né? Mas sim por causa da intenção do coração de Jesus, né? E até o próprio Jesus, ele falou lá de que as pessoas iriam chegar nele lá quando ele chegasse naquele dia e iriam falar de que, mas Senhor, não fiz tantos milagres para ir ensinar no teu nome, né? E Jesus vai falar que não conhecia eles, né? Porque eles praticavam a iniquidade, né? Porque a intenção do coração deles, apesar deles ter acesso a um poder que chegava a fazer coisas sobrenaturais, eles não tinham um amor de volta para Deus, né? A intenção do coração deles não era para toda a honra e toda a glória ser voltada para Deus, igual Jesus tinha, né? Jesus, ele se esvaziou num ponto de que ele não queria nada para ele, tudo ele entregou a Deus, né? Mesmo ele fazendo todas essas obras. E eu queria acrescentar isso porque apesar de nós termos que fazer nossa missão com muita diligência, a gente ter essa convicção muito forte no nosso coração para a gente não perder esse real objetivo do porquê que são essas obras, né? Para quem que nós temos que entregar essa obra, né? Essa obra não é para nos engrandecer, não é para nossa própria glória, né? E sim direcionar isso tudo para Cristo e para Deus, né? E deixar isso bem convicto nas nossas vidas, né? Porque senão a gente pode, algum tempo da caminhada, se perder, né? No nosso próprio egoísmo, no nosso próprio orgulho e querer achar que nós somos dignos de alguma coisa, né? Mas sim de que nós temos que fazer tudo isso para Deus e fazer com diligência, né? É isso aí. Amém. Eu também queria acrescentar só mais um texto, né? Que é, na verdade, uma frase que eu anotei, que levo ela na minha mente, né? Que é assim: tudo o que nós fazemos só terá valor eterno na medida que cooperar com o propósito eterno de Deus. Eu geralmente no trabalho eu tenho que colocar minhas responsabilidades, organizar, né, as responsabilidades que eu tenho e que outros têm. E eu costumo colocar, por exemplo, uma prioridade de tarefas, né? Prioridade urgente, prioridade alta, média e baixa, né? E eu costumo fazer isso também com minha vida e responsabilidades no reino, né? E aí eu vou vendo tudo que eu faço na semana e vou colocando, isso aqui tem valor ou não tem valor? E se tiver pouco valor, eu vou descartando, né? E creio que uma coisa que temos que pensar, será que tudo que eu estou fazendo tem valor eterno, né? Será que o que eu estou fazendo tem valor eterno, coopera com o propósito de Deus? Se a resposta é não, né? Acho que nossa atitude também deve ser muito clara como o não que temos. Então, novamente a frase é: tudo o que nós fazemos só terá valor eterno na medida que cooperar com o propósito eterno de Deus. Era isso. Amém. 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 22h14. Se tiver alguém para falar rapidamente aí, essa é a hora, porque vamos encerrar. Tá gostoso, foi muito bom, mas vamos encerrar. Podemos orar. Benito, aproveita a ora por nós aí, pelos jovens. Coloca aí.
Amém. Amém. Aleluia. Graças, Senhor. Graças porque um dia o Senhor veio ao encontro de cada um de nós aqui, Senhor. Graças pelo teu reino que chegou a nós. Obrigado porque o Senhor deu sentido à nossa vida. E nós, mais uma vez, nós dizemos sim ao teu chamado, Senhor. Não queremos viver nossa vida voltado para nós mesmos, mas somos teus e queremos te honrar e viver, Senhor, inteiramente para ti, Senhor. Graças pela vida de cada um de meus irmãos aqui, que o Senhor esteja tomando, guiando, falando ao coração de cada um e usando, fazendo frutífero a cada um de meus irmãos aqui, Senhor. Em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Amém. Foi uma alegria, viu, meus amigos, conhecer um pouquinho, alguns, e ver outros que eu já conhecia. E obrigado também pela atenção e pelo convite também, viu, Marcel, querido? Foi um prazer. Amém, Benito. Sempre muito bom ter a sua presença aí, trazendo a palavra pra gente aí, cheia da graça do Senhor. Muito rica a palavra e estamos muito contentes aí com certeza todos nós saímos edificados aqui hoje e renovados. Amém? E vamos manter firmes aí. Convidem aí mais irmãos, vocês sabem que precisam estar juntos aqui na live. E nas lives de quarta-feira, às quartas-feiras, vamos ver até onde o Senhor nos sustenta aqui, essa perseverança de estar junto aqui nas quartas-feiras. E eu quero continuar, né, mantendo isso aí, porque eu sei que o Senhor tem falado muito no nosso coração através de muitos irmãos e outros aí que vão vir também falar. Inclusive vocês também somos muito edificados, né, no testemunho de vocês, como participaram aqui. E com certeza o Senhor tem muito a fazer aí. Amém? Então Deus abençoe a todos, abençoe a vocês, a resto da semana, e vamos cooperar com o propósito de Deus aí, sempre no intuito de glorificar o nome de Deus, alegrar o coração do Senhor e fazer discípulo. Amém. Um beijão aí para todo mundo, queridos. Amém. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.